Oi pessoal, bem-vindo ao canal e hoje nós temos um vídeo de atualização aqui do aquário plantado. Tem algumas notícias boas e algumas notícias ruins para vocês, tá? Então fiquem ligados e bora pro vídeo. Muito bem pessoal, como é um vídeo de atualização, não tem muito bem uma pauta para esse vídeo, tá? Específica, mas gostaria de trazer algumas coisas que aconteceram durante essa última semana, desde o lançamento do último vídeo, que foi das plantas, tá? Então, a primeira coisa que aconteceu foi que eu identifiquei que os Barboschitea estavam apresentando sintomas de ictio. Eles estavam se coçando muito nas pedras, no substrato. Os outros peixes não estavam apresentando esse comportamento, somente os Barboschitea. Então, imagino eu que aquela minha fala de que eles estavam muito parados, né, de estarem muito meio que apáticos, sabe? Tipo, não estavam nadando tanto assim. De fato, já poderia ser o ictio ali se manifestando. E aí, durante a semana, eu percebi que começaram a aparecer pontinhos brancos, tá? Então, eu já tô tratando eles desde o final de semana passado e vou contar pra vocês o que eu fiz aqui, porque eu não utilizei medicação, tá? Eu conversei com dois amigos meus, um deles é lojista e dono da Maxim Fish, aqui da cidade de Niterói. Inclusive, eu vou deixar aqui o Instagram da loja. E conversando com ele, né, e com outro amigo meu, a melhor estratégia que eu vi que eu poderia começar seria aumentar a temperatura da água, tá? Eu tava usando uma temperatura ali por volta de 26 graus, tá? Que eu acredito que seja uma temperatura muito boa para os peixes que tem aqui. E eu fui aumentando gradativamente durante a semana. Um dia eu ia subindo para 27, outro 28, 29 e subia até 30 graus, tá? Agora a água tá por volta de 29 graus, porque eu já tô vendo melhoras nos sintomas, não tá reaparecendo os pontos brancos e eu não tô percebendo mais eles se coçando como eles estavam antes, tá? Então já tô começando a dar uma reduzida na temperatura bem gradativa, tá? Para não dar outro estresse para eles. Então a minha estratégia, baseada no que eu conversei com eles, seria aumentar a temperatura e fazer alimentação 2 vezes ao dia, tá? Porque o meu plano de alimentação é dia sim, dia não, geralmente 1 vez por dia só, tá? Mas com essa questão do ictio, eu tô alimentando eles 2 vezes por dia e diariamente para reforçar o sistema imunológico deles, reforçar toda a questão de imunidade deles, tá? Eu tô usando algumas rações diferentes do que eu usava, tá? Eu tô usando uma ração da Poitara, chamada Poitara Colors. Deixa eu pegar aqui para você. Além de realçar a cor dos peixes, ela também, né, melhora a imunidade, tá? Então estou utilizando, né, e vou avaliar para ver como que ela vai ter os resultados, né, de coloração, de saúde. Inclusive, essa semana, já alimentando eles com essa ração, já estou vendo uma melhora significativa no comportamento, né, na coloração. E para as coridoras anãs eu estou usando essa daqui, rações de peixes de fundo também da Poitara. Deixa eu botar aqui no meio da tela. Então é uma ração muito boa, que inclusive os outros peixes também vão comer, né? Eles vão lá no fundo comer. E acho que eu já tinha, que é a Tetramin e a Tetraveg, tá? É uma ração importada muito boa. Essa aqui é completa e essa aqui é mais para peixes herbívoros. Então eu faço uma dieta bem balanceada aqui, né? Vou variando as rações. Então estou usando essas 4 rações no momento e eu estou percebendo que não sei se a variação da ração ou a adição dessas rações da Poitara melhoraram muito a saúde dos peixes aqui, porque em 1 semana praticamente eles já estão quase que curados do ictio. Se eu não me engano, acho que tem um Barboschitea ainda apresentando pontinho branco, mas os outros já não tem mais nenhum sintoma, tá? Então a primeira coisa do que eu estava falando é isso. Meus Barboschitea apresentaram o ictio e aparentemente o tratamento somente com a elevação da temperatura e dando uma ração de qualidade para eles está funcionando muito bem. Não precisei fazer uso de medicamento, nem nada que poderia até desregular o aquário inteiro, né? Inclusive matar os caramujos. A segunda notícia ruim é que um dos meus Guppies Anglers pulou para fora, tá? Não sei como, porque eu tenho tela de proteção. Ele conseguiu pular para fora de algum jeito. E eu estou seriamente pensando em ou mudar essa proteção que eu tenho aqui para uma tela ou algo do tipo, ou tentar reforçar
possíveis pontos de fuga que ele pode ter usado para pular. Enfim, mas foi somente um. Os outros 4 estão bem, estão nadando bem aí. Não teve mais nenhuma outra situação. Das notícias ruins eram essas, tá? Das notícias boas, nós temos aqui que nosso plantado tá, ó. Meu plantado tá top, tá show de bola. Tá? As rotalas ali atrás, ó. Vou até tentar dar um zoom pra vocês. Já estão ficando meio alaranjadas, rosadas, tá? Estão ficando muito bonitas. E eu também plantei mais algumas ali no cantinho pra dar uma fechada aqui, né? Futuramente. E eu também fiz uma mudança estratégica aqui no lugar das plantas, tá? Eu troquei a ninféia de lugar, coloquei ela aqui. Ela tá se dando muito bem aqui. E aqui no meio eu plantei um caulezinho de pinatifida, tá? Vamos ver como que ela vai se desenvolver aí. E a pinatifida aqui do canto, ó, que tá no tronco, eu removi as folhas que estavam morrendo, né? As folhas que eram emersas. E vamos ver como vai ficar aí as folhas que vão se desenvolver, tá? E a outra mudança estratégica que eu fiz foi tirar a minha microsório que estava ali no meio e botar ela aqui pro canto. Por quê? Ela estava começando a ficar queimada da luz. Ela é uma planta que não gosta de muita luz. Então eu fiz uma mudança estratégica aqui para ela não morrer de insolação, digamos assim, né? Porque ela estava praticamente necrosando, ficando toda preta por conta disso, tá? E a núbia também tá aqui no cantinho. E essa área ela pega uma sombra por conta do alimentador que tem aqui em cima. Então ele faz uma sombrinha aqui, bem aqui embaixo, que a núbia aparentemente está gostando. Já nasceram até umas 3 ou 4 folhas novas. Inclusive essa aqui é uma folha nova, no cantinho aqui. E a outra notícia boa que eu tenho para dar para vocês é o seguinte. Eu avaliei aqui a questão do aquário plantado e eu notei que as minhas polispermas normais, que estão aqui na direita, elas estão muito parecidas, né, com a polisperma rosa nervig que está aqui no meio, tá? Ela inclusive ainda não apresentou as nervuras completamente, nem o tom mais rosado, avermelhado que ela tem, tá? Inclusive vou dar um zoom aqui, ó, pra vocês verem que alguma das plantas tem nervura, tá vendo? Mas a maioria não apresentou. E tá muito igual, sabe? Então, como tá muito igual, eu dei uma repensada e o que eu tô pensando em fazer, tá? Eu já estou encomendando, mas eu vou trazer uma planta mais vermelha, arroxeada aqui para a direita, para colocar aqui no lugar da polisperma normal. Vou fazer uma doação para a loja aqui do meu amigo Aderbal, da Maxim Fish, fazer uma doação dessas plantas aí, lá para o mudário dele. E vou colocar aqui no lugar dela, aparentemente, o que eu estou pensando em colocar é a Alternanthera hackney mini e a variegata. Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês como que é essa planta, mas é uma planta que puxa mais vermelho e rosado, sabe? Ela pode ter uma variação de um marrom para um rosado, e a mini eu vou tentar botar aqui na frente das rochas, fazer tipo um contorno, e a parte de trás eu vou colocar a variegata. E aí vai ter uma boa distribuição de cor. Vamos ter verde aqui no meio, com um tom mais alaranjado, roseado, da rosa nervig, quando ela estiver de fato apresentando a coloração real dela. Vamos ter na esquerda a Rotala HRA, quando ela estiver bem robusta aqui, bem preenchendo de fato o espaço dela. Vai estar com uma coloração mais avermelhada, alaranjada e até indo para o rosa, talvez, né? Dependendo do CO2. Eu estou injetando aqui uma bolha por segundo de CO2 e fazendo a manutenção com a fertilização líquida, tá? Só não estou fazendo a fertilização completa, porque meu substrato é novo, a gente está com um aquário novo aqui, então eu não quero superdosar de nutrientes para não causar nenhum problema de algas. E a questão das algas é a segunda coisa legal que eu ia falar com vocês. Estamos aí na 3ª semana de aquário. Aparentemente, nosso aquário já está praticamente ciclado. Ainda tem um pouquinho de amônia no sistema, que ainda vai ser metabolizado aí pelas bactérias, tá? Mas dado que é a 3ª semana e já praticamente não temos mais nitrito disponível, ou seja, ele está sendo convertido em nitrato e as plantas provavelmente estão fazendo uso dele para crescer. E eu não estou percebendo também focos de alga, aquelas alga verde, alga no vidro, que geralmente se apresentam em aquários novos, tá? O que eu notei são pequenos pontos bem no substrato e nas rochas. Eu vou até tentar dar uma aproximada para vocês, ó. Tá vendo essas manchas escuras nas rochas? A alga que tá aparecendo é ela, tá? Eu vou até jogar aqui também, ó.
As rochas, não sei se vocês lembram, mas elas eram bem marrom, um marrom mais claro, né? E agora a pedra já tá ficando com uma coloração mais escura, tá vendo? Com manchas escuras. Dando uma pesquisada aqui, o que eu notei, né, é que essas algas que estão se prendendo nas rochas são algas chamadas diatomáceas, são algas que se alimentam de silicato. Então, muito provavelmente, por ser um substrato novo, ele ainda tem muita composição de silicato e essas algas estão fazendo uso desse silicato. Então, do que eu percebi, são as algas marrons, são algas totalmente normais de aparecerem em início de aquário. Então, quer dizer que nossa biologia está se desenvolvendo, né? Nosso ecossistema está se desenvolvendo e faz parte do processo mesmo de maturação do aquário. Então, nada demais. Mas outros tipos de alga, como, por exemplo, alga verde, alga filamentosa, alga peteca, esses tipos de alga que são mais nocivos para as plantas, eu não tenho percebido aqui. Não tem aparecido, e olha que minha iluminação é bem forte, tá? Então, não está aparecendo esse tipo de alga, que é um ótimo sinal. Quer dizer que as plantas estão consumindo muito bem todos os nutrientes que estão na água. Eu não estou percebendo sinais de deficiência, somente de potássio. Então, o potássio eu estou fazendo uma dosagem um pouquinho maior durante a semana, mais vezes durante a semana, porque eu estava fazendo dosagem 2 vezes só na semana. Então, eu passei a fazer 3 vezes na semana. Então, como que está meu plano de fertilização? No sábado, eu faço a fertilização com o Plant Go Pro. Vou até mostrar aqui para vocês aqui. Tá? Deixa eu tentar botar aqui, fica melhor para aparecer. Então, eu faço a fertilização com esse cara aqui. Na terça e na quinta, eu adiciono potássio, tá? Potássio e ferro. Os únicos elementos que eu tô colocando no aquário para fertilização. Não sei se tá pegando legal, por conta do foco, mas todos são produtos da Oceantec, sem querer fazer propaganda nem nada, mas é porque eu uso mesmo, gosto muito da marca e me entrega um resultado muito bom, tá, galera? Então eu tô usando esses 3 produtos, tá? Então eu faço uma dosagem de 4 ml do Plant Grow Pro aos sábados e faço uma dosagem de 2 ml de potássio, 4 ml de potássio na terça e na quinta e 2 ml de ferro na terça e na quinta. Então, com isso, as plantas estão crescendo bem. Não estou notando mais deficiência de potássio, que é a parte de escurecimento nas bordas das folhas, tá? Não estou percebendo mais. Ainda tem algumas folhas velhas, antigas, com essa deficiência, mas nas folhas novas não tô percebendo isso. Então, agora ver como que vai ficar as plantas, né, conforme o tempo for passando. E é isso, galera. Então, assim, 2 ótimas notícias, né? As plantas estão crescendo bem. Aparecimento de algas, somente alga marrom, que é totalmente normal. Apareceu muito pouca green spot, que é uma alga que geralmente é apresentada quando você tem baixo fosfato no aquário, o que é um sinal muito bom. Quer dizer que nosso fosfato, que é introduzido com a alimentação, está sendo consumido pelas plantas e muito pouco está ficando disponível aí para as algas, tá? Então, a gente usar esses biomarcadores das algas é bem legal também para a gente notar como que nosso aquário está evoluindo, tá? Então, é isso, galera. Eu vou deixar aqui um pouquinho o vídeo para algumas imagens aqui do aquário, mas era mais para passar para vocês essas notícias, tá? Tanto as boas quanto as ruins. E em breve eu vou trazer mais atualizações. Vamos ver, essa semana deve chegar as plantas novas, eu vou plantar e já vou gravar um vídeo sobre isso. Mas os peixes que estão com ictio, né? Porque é uma doença que leva um tempinho, né? Esse ciclo aí da doença. Eles estão com outro tipo de comportamento. Vou até deixar para vocês verem aí os barbos nadando, totalmente diferente de como estavam na semana passada e na retrasada, né? Então eles já estão totalmente com outra aparência, tá? Então eu vou deixar mais cenas aí de como tá o aquário para vocês verem como que tá na evolução, né, de todo o nosso ecossistema aquático aí.